Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Ué, a Prof. Ade virou um relógio? Não! A Prof. Ade está aqui hoje, escondidinha, mas nós vamos conversar sobre o relógio. Como nós vamos observar as horas nesse relógio que nós chamamos ele de analógico. É o relógio que tem ponteiros. É o mais difícil a gente conseguir observar. Depois tem o relógio digital, que ele é um pouquinho mais fácil. Nós vamos conversar sobre as horas porque lá na nossa disciplina de História está falando sobre o tempo. Lembra que a prof falou que a gente não consegue ver o tempo, ele não tem cheirinho, ele não tem cor. Nós só conseguimos observar o tempo na sua passagem, nas horas, nos dias, semanas, meses e ano. Então, nessa aulinha aqui, a prof vai tentar explicar de uma maneira fácil para vocês entenderem como funciona esse relógio, mas aqueles que ficarem com dúvida, a prof depois em sala de aula auxilia vocês, tá bom? Aqui nós temos um relógio e o que a prof precisa que vocês observem primeiramente? O relógio, ele tem até o ponteiro 12. Ok? Ele vai do 1 até o 12. Mas o nosso dia, ele tem 24 horas. O ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos. Mas, prof, se o nosso dia tem 24 horas e o nosso relógio só tem até o número 12, ou seja, a metade disso, como que eu faço para observar essas horas? Nós temos que imaginar o relógio como se fossem duas partes, a parte da manhã e a parte da tarde, que depois entra a partezinha da noite também. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar que esse número 12 ali seja meia-noite. Então, 12 é meia-noite. Daí vai da 1 da manhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 e chega até o meio-dia, que é aquele horário que geralmente nós realizamos a nossa alimentação, que é o almoço. Após esse meio-dia, nós vamos observar esse relógio de uma outra forma. Dessa seguinte forma aí. Agora a prof precisa que vocês observem os números que estão por fora desse relógio, né? Os números que estão na cor azul. O que acontece? Então, vamos lá. 12 é o meio-dia, certo? O númerozinho 1, nós começamos a falar que agora é o horário 13 horas. Então, é fácil porque a gente vai continuar contando o relógio. Então, depois do 12 vem o 13, depois do 13, 14, depois o 15. E assim nós vamos contando até chegar à meia-noite novamente. Então, vamos ver, vamos colocar assim, 5 horas da tarde, nós vamos falar 17 horas. 9 horas da noite, nós vamos falar 21 horas. Mas, prof, eu preciso sempre falar assim? Não necessariamente, você pode falar, por exemplo, são 6 horas da tarde, são 10 horas da noite. Mas é importante vocês saberem que o relógio, nessa segunda volta, depois do meio-dia, os numerozinhos mudam. O número 1 é o 13, o número 2 o 14, o número 3 é o 15, o número 4 16, o número 5 17, o número 6 18 e assim nós vamos indo até chegar novamente à meia-noite. Outra importante informação para passar aqui para vocês são os minutos. Os minutos, que vai contar naquele ponteiro grande, é diferente também a forma de nós observarmos eles no relógio. Mais uma vez, eu peço para vocês se atentar aos números em azul. Dentro ali é o mesmo relógio que a prof desenhou. O que muda? Quando são os minutos, ou seja, aquele ponteiro maior, os minutos, a gente não fala, por exemplo, são 5 horas e quando o ponteiro grande estiver ali no 1, a gente não vai falar 1 minuto, nós vamos falar 5 minutos. Pois os ponteiros, quando nós vamos falar ali os minutos,
esses números eles mudam, eles são contados de 5 em 5. Mais pra frente nós vamos aprender a tabuada do 5 e vai ser mais fácil para vocês visualizarem essa questão de 5 em 5, certo? Então ali, por exemplo, o número 1, nós vamos falar 5 minutos. O ponteiro 2, 10 minutos. O ponteiro 3, 15 minutos. 4, 20 minutos. 5, 25. 6, 30. 7, 35. 8, 40. 9, 45. 10, 50. 11, 55 e depois chega novamente no 00. Esse daqui é interessante você em casa, depois com os responsáveis, dar uma treinadinha, pegar um relógio e começar a treinar sobre isso. Ou até fazer desenhos como a Prof. Ade fez. Assim vocês vão conseguir ter uma noção de como contar essas horas agora. A Prof. vai utilizar um outro relógio aqui, para a gente conseguir então fazer alguns horários para vocês observarem como funciona. Olha só, nesse caso, o ponteiro grande está no 12 e o ponteiro pequeno está no 3. Então, aqui pode ser 3 horas da manhã, no caso, na madrugada, ou pode ser 15 horas de tarde, ou 3 horas de tarde. Se nós trocarmos o ponteirinho pequeno aqui para o 6, vão ser 6 horas. Sempre quando o ponteiro grande estiver no 12, são as horas inteiras. Então, aquela hora que a gente fala que é a hora em ponto. O que a Prof quer explicar para vocês também é uma coisa muito interessante. Às vezes, o ponteiro ele não está totalmente em cima do número. A Prof vai colocar aqui um horário para vocês. Vou colocar o ponteiro no meio do 1 e do 2. E esse ponteirinho aqui no 5. Tá, ele está no meio do 1. Então, ele é 1 ou 2? Sempre a gente vai ter que falar o ponteiro que vem antes. Então, nesse momento, está rodando aqui, está girando, né? As horas. Então, são 1 hora e 25 minutos. Vou colocar outro para vocês aqui também. Por exemplo, no meio do 8, vamos colocar aqui no 4. Nesse caso, o que a gente vai falar? 8 horas ou 9 horas? Sempre você vai pelo número anterior. Então, nós vamos falar, são 8 horas e 20 minutos. Agora, se esse ponteirinho estivesse um pouquinho mais aqui para cima, no 3, nós falaríamos o quê? São 8 horas e 15 minutos. Então, as horas, quando é as horas inteiras, assim no relógio, é mais fácil a gente verificar, né? Por exemplo, aqui, 9 horas, certo? Quando, então, está um pouquinho antes, a gente tem que ver que ele está mudando o local, tá? A professora queria passar só mais ou menos essa questão aqui para vocês terem um pouquinho de noção em relação ao relógio. Lembrando que a gente vai ter mais uma aulinha em sala de aula para explicar melhor esse conteúdo. Então, galerinha, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!